E não surgiu mais nenhum lá. Tem a história dos ETs de Varginha, teve essa uma nave, nunca mais houve nenhum relato. Não, durante o caso Varginha, a própria queda do UFO em Varginha, ela aconteceu durante uma grande onda de aparições de UFOs. Que já acontecia antes e mais ainda depois. Mas concentrada na região, não? Na região do sul de Minas. Eu tenho um documento da Força Onde é que é Aérea... a Serra da Beleza? Serra da Beleza? É, onde eu fui morar para investigar. Existem áreas de incidência ufológica. Algumas dessas áreas de incidência ufológica, onde esses objetos são vistos com frequência, algumas delas certamente estão associadas aos pontos onde estão essas instalações submarinas ou subterrâneas. A ligação é essa, tá? Entendeu? No mundo, aonde você tem os pontos que você diria... A área do Triângulo é uma dessas. Você tem lá no... Bermudas. Você tem uma outra região dessa muito quente que é chamada Mar do Diabo, próxima ao Japão. Você tem dentro do Brasil várias outras áreas. Várias. Por exemplo? Você tem a área em frente a Saquarema e Jaconé, no litoral do estado do Rio de Janeiro, onde as pessoas veem com frequência os objetos saindo e entrando. Isso tudo, a Força Aérea Brasileira, os militares brasileiros, não é a totalidade dos militares, mas grupos que se envolvem com essa pesquisa têm conhecimento. Né? Eu lá em Brasília, dentro com meus parceiros, dentro do próprio Ministério da Defesa, depois da reunião oficial com os representantes dos 3 comandos lá, em que só o Exército foi a nota falha, mais uma vez, o livro foi lançado por conta disso depois, tá? A gente fez solicitações que não foram atendidas, né? E a gente até entende o lado deles, mas a gente está do lado de cá. O que aconteceu? Nós perguntamos, aí eu e Gevaer, né? Estávamos juntos numa conversa já após a reunião oficial com uma alta patente lá, um coronel da USAF, da Força Aérea Brasileira, que trabalhava dentro do MD, do Ministério da Defesa. E aí a gente começou a ter informações dos trâmites que ele tinha conhecimento nos casos de interceptação de UFOs. Da mesma maneira que outros militares já tinham conversado comigo, ou com o Gevaer e outros parceiros. E aí ele chegou e disse para nós o seguinte, que depois que um caça nosso se aproxima e identifica um objeto desse como sendo um UFO no sentido de não ser algo não identificado terrestre, por exemplo, um avião de traficante, sim, sem transponder, né? Voando de maneira a tentar não ser percebido. Quando um objeto desse é identificado como sendo uma coisa alheia nessa nossa tecnologia, ao planeta, etc., aí a gente perguntou o que vocês fazem aqui no Brasil. E aí? A resposta dele foi o seguinte, a gente volta para casa, Pra base. Sem falar nada. Não, aí ele falou, a gente acaba aí, a gente perguntou, aí ele falou, não, a gente vai redigir um relatório do tipo desses que vocês estão tendo acesso agora. Não vão atrás. Aí eu falei, mas acaba aí? Pois é. Aí a resposta, sabe qual foi? Nós não podemos fazer nada. E aí, esse não podemos fazer nada, aí me foi explicitado por 2 ministros da Aeronáutica, o Sócrates Monteiro e o brigadeiro Otávio Júlio Moreira Lima. O Otávio Júlio Moreira Lima, ministro da Aeronáutica, naquele caso de 86, em que 21 UFOs foram detectados nos radares do sistema do SINDAC e da Defesa Aeroespacial Brasileira. O ministro abriu o jogo inicialmente, no dia seguinte, para a mídia, isso aí apareceu na TV mundial, inclusive, e prometeu para 30 dias depois um relatório detalhado. Esse relatório, 30 dias depois, foi esquecido. E a mídia esqueceu. Não vi a mídia cobrando. E aí eu e uma jornalista chamada Regiane Schumann, a parceira nossa na época, dentro da Rede Manchete, que eu dava assessoria nessa área, fomos até o ministro. E aí perguntamos por que da não divulgação do relatório. Depois dele tentar fugir, talvez, de uma resposta mais direta, né? A gente entende isso, é claro, né? Estava sendo gravado para ser colocado no ar. Ele chega e dá como última justificativa a seguinte ideia. Isso eu falei lá no Congresso também, vou repetir. Que as autoridades, palavras dele, que as autoridades têm que ter cuidado na divulgação de determinadas notícias para não causarem o pânico. Né? Tá? Ele mesmo me disse o seguinte, porque depois ele foi hóspede meu lá na Serra da Beleza, numa pousada que eu tive durante um tempo. Foi meu hóspede lá, num certo final de semana, eu tive ele como hóspede, já reformado, e 8 coronéis, no encontro de militares por causa do aniversário de um deles.
Aí lá ele abriu o coração para mim e disse mesmo que ia abrir o coração. Ele chegou um dia antes dos outros, na beira da piscina, e chegou e falou... aí falou, entre outras coisas, o seguinte, que a tecnologia envolvida nessas aparições, que ele tinha conhecimento como ministro, parecia magia frente aos nossos olhos. Olha. Né? Que ele explicou, o objeto estava parado, questão de 1,5 segundos já estava a mais de 1.500 km por hora. De repente andava, alterava a trajetória e tudo mais. Outra coisa, me relatou que na época que ele foi ministro, aí relatou já de maneira pessoal lá, mas não me pediu sigilo, por isso que eu publiquei essa entrevista, tá? Sem problema na época, na revista UFO. Ele me relatou o seguinte, que ele não tinha explicação, para isso que eu vou acabar falando agora para você, que ele também se expressou sobre isso lá. Ele disse o seguinte, que ele não tinha explicação por quê, mas na época ele tinha sido ministro, em várias oportunidades, em pleno dia, UFOs claramente metálicos, formas discoidais, ou seja, em forma de disco, estavam se aproximando de aeronaves militares da nossa aeronáutica, principalmente, isso é que ele não tinha resposta, esse detalhe, principalmente no eixo entre o Planalto Central, Brasília e o Rio de Janeiro. Ele falou, não sei por que estava acontecendo isso. Puta eixo, hein? Mas, aí ele deixou claro, se aproximavam das nossas aeronaves. Aí quando ele quis dizer aeronave, não eram aviões de caça, simplesmente, eram aviões da Força Aérea em geral. Porque esses objetos estavam sendo vistos em pleno dia. Né? Outro militar que interagiu comigo de maneira decisiva, e aí de uma maneira ou outra colaborou também com a história nossa de Varginha, sem falar muita coisa, mas nos dando algumas dicas. Né? Brigadeiro José Carlos Pereira, faleceu agora há pouco mais de 2 anos. Né? A única coisa que ele não foi dentro da Força Aérea foi ser ministro ou comandante da aeronáutica. O resto ele foi. O último cargo dele foi ser presidente da Infraero. Né? Entre outras coisas que ele disse para nós foi o seguinte, até falou publicamente sobre isso numa palestra, num evento que a gente teve lá em Curitiba, de um outro parceiro nosso, Rafael Cury, também hoje saudoso. Ele disse, no Brasil, a Força Aérea não atira em UFOs. Ao contrário do que acontece nos Estados Unidos. Lá abate. Lá, em casos, pilotos americanos, já perderam a vida nessas tentativas, até de tentar forçar no passado mais remoto objetos, imagina, um avião tentar forçar um UFO pousar. Isso eles tinham esse tipo de ordem em determinados momentos na década de 50, para você ter uma ideia. E aí ele disse, olha, por que a gente quis saber do próprio Brigadeiro, mas por que não se atira em UFOs? E isso foi dito para nós também por outros militares da Força Aérea que a gente interagiu, altas patentes também. Quase todos esses brigadeiros, tá, da Força Aérea. Ele colocou o seguinte, até o momento que ele estava tendo aquela conversa, né, o brigadeiro José Carlos Pereira, ele não conhecia nenhum caso que a Força Aérea tivesse no Brasil documentado de uma atitude realmente hostil por parte dos UFOs, dos operadores. Ou seja, para que atirar? Para que atirar no caso se... Já o Sócrates Monteiro, esse outro ministro que eu tive contato, aí ele deu também, depois de falar essa história que não se atirava em UFOs, 2 ministros falando a mesma coisa para mim. E o brigadeiro José Carlos Pereira também. Né? Os aviões... Esse detalhezinho. Aí ele falou que também a gente não atirava porque a gente não sabia... O poder de fogo contrário. Como eles poderiam reagir. Exatamente. Isso sendo dito por um ministro para nós. Isso foi publicado por nós também, no passado. Então, você percebe o quanto de coisa séria que a gente pode falar está documentada em relação, seja a Varginha, seja tudo isso aí. Então, eu te digo hoje o seguinte, Raul. Hoje, a principal dificuldade de pessoas como eu, não pode parecer até um contrassenso que eu vou falar agora, mas tem um sentido. Tá? Não é o aspecto diretamente do acobertamento militar. Porque esse aspecto a gente está lutando no dia a dia, a gente sabe como lutar. O principal problema que a gente enfrenta, infelizmente, isso eu chamo a atenção de quem está nos acompanhando hoje aqui, é quando você tem, através da internet, a divulgação de informações totalmente falsas sobre uma série de coisas que são alvo dos nossos estudos. Porque contra isso a gente não tem defesa, porque esse tipo de informação
quando ela se alastra, ela descredibiliza até que seja provada a contrário. Além de tirar a credibilidade geral, Claro. né, leva as pessoas que vão acreditar naquilo a seguir um caminho que não é Que não é da verdade. Exato. Através do qual eles não vão estar encontrando